noite, Aurélio. Tiago, João Gabriel, Tudo bem? tudo bem contigo? Tudo certo? Então vamos lá. Nossa primeira pergunta é: quem é o senhor? Quero que o senhor se apresente. Sei que isso daí dá uma live inteira, mas vamos tentar resumir um É uma, pouquinho. é uma, é uma história longa e que eu acho bonita. Eu sou Aurélio Pavinato, eu sou diretor-presidente da SLC Agrícola. Eu trabalho para a empresa há 27 anos. Eu comecei como engenheiro agrônomo e hoje eu sou diretor-presidente. O senhor é formado em agronomia pela Exatamente. Eu UFSM, sou né? for... Exatamente. A minha formação, contando um pouquinho da minha história. Eu sou filho de pequeno produtor da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, da cidade de Vista Gaúcha. Eu fiz o colégio agrícola em Frederico Westphalen e depois eu fiz a agronomia em Santa Maria e o mestrado em ciência do solo e o doutorado também depois em ciência do solo na URGS. E quando eu concluí o mestrado, eu iniciei a trabalhar para a empresa, na época, para desenvolver tecnologicamente a empresa, no Uhum. departamento de planejamento agrícola. Então, assim, eu fiquei 20 anos trabalhando para a empresa na parte de produção, como gerente de planejamento, depois como diretor de operações, e agora estou há 8 anos como diretor-presidente da empresa. Entendi. É até uma curiosidade que eu tenho. Normalmente quem faz mestrado, doutorado, segue essa linha acadêmica, né? Um exemplo é o professor Maurício, que fez o doutorado na mesma época que o senhor e acabou virando professor. Como é que foi no que o mestrado e o doutorado lhe ajudaram nessa caminhada profissional? É bem interessante essa história, porque isso lá na década de 90 era muito mais forte isso. Lá em 90, quando eu formei em Santa Maria, em 93, quando terminei o mestrado, era quase que era padrão. Todo mundo que terminava o mestrado, doutorado, iria ser professor em alguma Uhum. universidade ou pesquisador em algum centro de pesquisa. E eu, quando eu formei na época, a minha estratégia, a minha intenção era ir para a produção. E aí deu uma coincidência que a SLC Agrícola estava querendo inovar e melhorar o seu sistema produtivo. Então, eles estavam buscando um profissional com mestrado em ciência do solo Hum. para trabalhar em planejamento agrícola na empresa. Aí surgiu a oportunidade e eu acabei, então, aceitando a oportunidade e estou até hoje na empresa e no negócio agrícola, E isso foi no aqui no negócio sul mesmo? de produção. Aham. A SLC Agrícola é originária de Horizontina, noroeste do estado. Na época, o grande negócio da empresa era a fábrica de máquinas. Vocês são engenharia agrícola aí na UFPEL. Hum. Então a SLC ela era a dona da fábrica de máquinas. E ela, em 79, fez a parceria com a John Deere, começou a evoluir em termos de tecnologia nas máquinas. E o negócio principal da empresa era o negócio de produção, fabricação de máquinas. E, e a partir da década de 90, a empresa começou a investir um pouco mais na produção. E aí foi Uhum. comprando fazendas no Cerrado Brasileiro. E em 99, a SLC vendeu a fábrica de máquinas para a John Deere e Hum. deixou de estar investida em negócio de fabricação de máquinas. E aí ela investiu mais na produção. Então, por isso que a empresa daí cresceu muito nos últimos anos. Hoje o Grupo SLC, hoje nós temos, o Grupo SLC tem 75 anos. Em Uhum. 1945, a SLC fabricou, 45 ela foi fundada, 47 a SLC fabricou a primeira trilhadeira estacionária do Brasil. E em Uhum. 65 ela fabricou a primeira coletadeira do Brasil. Então a SLC sempre inovou, na verdade, no ramo, no ramo em que ela No ramo de estava. mão. Uhum. E depois, na produção de grãos e de algodão que nós produzimos hoje, o foco da empresa sempre foi também inovar e buscar ser uma empresa muito eficiente. E na época, a minha contratação como um mestre trabalhar na produção foi uma inovação da empresa, que Uhum. ninguém no mercado fazia isso, né? Normalmente contratava no máximo um agrônomo, né?
Então, essa é um pouquinho da história da empresa e a história minha Uhum, também, e essa relação. certo. Já que a gente está falando na SLC, vocês têm 17 fazendas hoje, né? Lá na região do Mato Piba e do Centro-Oeste. E o que que tem, levando em conta a área plantada e a produção, o que que vai vir de melhoria nessas próximas safras? Vocês pretendem expandir essa produção? Como é que vai ser? Exatamente. A gente evoluiu muito. Quando eu iniciei na empresa em 1993, a empresa plantava 24 mil hectares. Tinha Uhum, duas fazendas pequenas aqui no sul, em Santo Augusto e Tucunduva, e tinha três fazendas lá no Cerrado, uma Mato Grosso do Sul, Goiás e Maranhão. Hoje são 17 fazendas, uma pequena nós arrendamos para o vizinho, então a gente opera 16 fazendas hoje, e nós hoje estamos plantando 450 mil hectares, e em 6 estados do Cerrado brasileiro. Então hoje uhum, nós vendemos as fazendas pequenas aqui do sul, então hoje a nossa matriz é Porto Alegre, mas não temos mais fazendas aqui no sul, todas as nossas fazendas estão no Cerrado brasileiro, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Maranhão e Piauí. Então nós estamos bem distribuídos. E nós trabalhamos com 3 culturas principais: soja, algodão e milho. Então, em torno de 50% da área plantada é com soja, em torno de 28, 30% com algodão e em torno de 20% com milho. E em termos de faturamento, acaba o algodão sendo 50%, porque o algodão ele tem três vezes mais faturamento por hectare comparado com a uhum, soja. A gente evoluiu muito a área plantada, evoluiu a produção, evoluiu a produtividade ao longo dos anos e principalmente para atender uma demanda crescente a nível mundial. Todo esse crescimento, quando a gente olha a curva de evolução da produção do Brasil, tem uma correlação muito estreita com a curva de evolução da demanda do mercado internacional, uhum, especialmente China, que hoje importa 1/3 da soja produzida no mundo. Então tem uma conexão. Eu estava analisando a evolução da agricultura brasileira e a evolução das exportações, e toda essa evolução aconteceu porque o Brasil desenvolveu tecnologicamente, então aumentou muito sua eficiência produtiva, mas também porque existiu um mercado comprador, né? Você sim, não produz mais se não tiver demanda. Sempre o gráfico da evolução da demanda é que puxa a produção. Se cresce a demanda, o produtor planta mais. Por que ele planta mais? Porque normalmente quando cresce a demanda, sobe o preço. Aí motiva sim. o produtor a expandir a sua área plantada. Então, assim que foi então a evolução da SLC, ela está muito conectada com a evolução da agricultura brasileira e com a evolução das exportações. O Brasil hoje exporta praticamente 50% dos grãos que o Brasil produz, ele exporta. Do algodão, no caso, o Brasil exporta 2/3 do algodão produzido, o Brasil exporta. E assim outros produtos também, né? Então, esse é um, é Uhum. um resuminho dessa essa vinculação entre a evolução da empresa e a evolução da agricultura brasileira. Esse algodão exportado, ele já é pré-processado ou ele vai cru para o exterior? Não, ele vai cru. A indústria de fiação e a indústria têxtil, ela, ao longo da história, ela começou lá com a Revolução Industrial na Inglaterra, e a Inglaterra, Uhum, na época, importava algodão dos Estados Unidos. Depois ela importava o algodão com a Segunda Guerra, ela importava o algodão do Brasil. O Maranhão foi o primeiro estado a plantar algodão lá na década de 40 e a década uhum, de 60, década de 70. O Brasil produzia muito algodão no Nordeste, era um algodão muito, muito grande escala, mas baixa produtividade. E uhum, então ele começou com a Inglaterra, depois Estados Unidos, depois à medida que a mão de obra nos países desenvolvidos foi encarecendo, a indústria têxtil moveu para a China. Então a China foi o grande. E hoje ela está saindo da China e indo para os países que têm mão de obra mais barata. Então Vietnã, sim. Bangladesh, Indonésia, Malásia, são países hoje onde está crescendo a produção têxtil a nível mundial. Uhum, E então a nossa exportação ela é para esses países hoje. Hoje a SDC exporta 95% do algodão que nós produzimos, nós exportamos
principalmente para esses países. A China continua Uhum. sendo o grande consumidor. O principal consumidor de algodão do mundo continua sendo a China. Tá certo. E então nas fazendas não tem nenhum tipo de beneficiamento, nem de milho e A de gente, soja? nenhum tipo de agregação de valor. O algodão a gente Uhum. beneficia, tem uma algodoeira que chama, que separa a pluma do caroço. Então a gente vende dois produtos, vende a pluma e vende o caroço do algodão. E no caso dos grãos, o beneficiamento normal, secagem, limpeza, e aí exporta o grão. Então, dentro das fazendas, nós temos uma agroindústria que nós chamamos, que é a parte de Sim. beneficiamento de grãos e a parte de. E que tem um mercado, inclusive, para engenheiros agrícolas, né? Hoje, os nossos Uhum. coordenadores de algodoeira nas fazendas, nossos coordenadores de manutenção, os nossos coordenadores de armazéns nas fazendas, eles são engenheiros agrícolas, inclusive tem vários de Pelotas, inclusive, que trabalham conosco. Não, o que a gente mais escuta quando está estudando é faz um estágio, faz um trainee da SLC, abre todo ano e é muito bom, tu Sim, consegue crescer lá dentro e a empresa é muito forte sim, mesmo. exatamente. É, Nós temos engenheiro agrícola que é gerente de fazenda hoje nosso, né? Ele começou como sim. coordenador de manutenção e hoje ele é gerente de fazenda nosso, engenheiro agrícola, né? Uhum. E veio uma pergunta na nossa caixinha de perguntas que fala bastante da SLC e de exportação, essas coisas, né? Como está o futuro para os acionistas da SLC? Foi uma pergunta do João Vitor. O, os acionistas da SLC, eles estão tendo um retorno sobre o capital investido muito interessante. Quando a gente analisa e quando quem é acionista, o que ele busca? Ele busca retorno sobre o capital investido. Quanto ele investiu e Uhum, quanto ele gera de retorno ao longo do ano. Nos últimos 5 anos, nós pagamos de dividendos para os acionistas, deu média 4,8% de retorno, chamado dividend uhum, yield, em termos de pagamento de dividendos. Além disso, nós crescemos 14% em média nos últimos 5 anos o crescimento da empresa. Então, a gente pagou dividendo, a gente investiu na expansão da empresa. Então, hoje é uma empresa maior, que fatura que gera mais resultado. Então o retorno final, que é o indicador principal financeiro, que é o chamado ROI, que é o Return on Equity, que é o retorno sobre o capital investido do acionista, a gente tem conseguido retornos bem interessantes. Depende do ano, depende da apreciação da terra, mas entre 10% e 15% ao ano, e um retorno que está crescendo. Há uhum, alguns anos atrás, o retorno era mais baixo, o retorno da operação, que nós temos dois negócios na empresa. Nós temos o negócio de produção agrícola, que é um negócio da empresa, e nós temos o segundo negócio, que é o negócio imobiliário. Nós temos um patrimônio de terras na empresa, e esse patrimônio ele vai apreciando ao longo dos anos. Então a gente tem que olhar uhum, assim, os dois negócios, que eles são juntos hoje, e ele gera um retorno para o acionista. Então o retorno sobre o capital investido, na expansão que nós conseguimos ao longo dos últimos anos, dentro do foco que nós colocamos nesta fase da empresa. A empresa nós dividimos a evolução da empresa em 3 fases. Uma fase inicial, que era comprar terras em fronteiras agrícolas, terras baratas para serem desenvolvidas ao longo do tempo. Depois da abertura de capital em 2007, aí foi uma fase de expansão, e compra de terra, expansão e grande transformação de terras. E hoje nós estamos numa fase, de 2015 para cá, a chamada uma fase de asset light, ou seja, com menos investimento, buscar mais retorno. E nós temos uhum. conseguido essa evolução bem positiva. É só olhar os nossos balanços dos últimos anos, tem sido muito positivo. Certo. O Jonas perguntou aqui para ti se na empresa é praticada a rotação de culturas nas fazendas ou as fazendas são exclusivamente para plantar milho, soja e algodão. Tipo, cada Rotação fazenda de planta uma. cultura, não, rotação de cultura muito forte. A excelência agrícola, desde que quando eu comecei na empresa, eu era mestre em ciência do solo. Depois eu fiz o doutorado em ciência do solo e trabalhei muito o tema sustentabilidade da produção.
Então, hoje que é moda o tema sustentabilidade, depois do Ford do Davos e depois de toda a pandemia agora, e o tema hoje, todo mundo fala no assunto e todo mundo está preocupado com sustentabilidade. Nós, na Excelência Agrícola, quando eu vim trabalhar para a empresa, o objetivo principal era desenvolver um sistema de produção sustentável. Então, trabalhei muito com rotação de cultura, fiz minha tese de doutorado em cima de sequestro de carbono, qual o sistema de rotação de cultura que seria mais eficiente para aumentar a matéria orgânica do solo ao longo dos anos. Mostrei na minha tese que era possível você retornar à condição do mesmo nível de estoque de carbono no solo do cerrado nativo com uma rotação de cultura eficiente e adequada. E assim nós temos feito. Então, depende da região. Nós temos aí, então, 200, em torno de 230, 240 mil hectares de soja, depende a safra, em torno de 125 mil hectares de algodão e 80, 90 mil hectares de milho. Então, o que a gente faz hoje? O milho hoje, no Brasil como um todo, ele virou o milho segunda safra. Ele não é uma rotação, ele é uma sucessão, mas tem uma soja e depois o milho. Quando você pensa em sistema, em matéria orgânica do solo, em adição de carbono, adição de palhada, é um sistema eficiente, porque eu tenho uma palhada de soja que é pequena, que tem pouca expressão em termos de sequestro de carbono, mas tem uma palhada de milho fabulosa, todo o ciclo produtivo fica o solo coberto, e então tem regiões que a gente faz 2 safras por ano, como é o Mato Grosso, como é o Maranhão. A Bahia, a gente faz 1 safra por ano, lá não é possível fazer 2 safras por ano, então é um ano soja, outro ano algodão. Rotação perfeita. E Mato Grosso? Soja, algodão, soja, milho. No encaixe ali entre o plantio do algodão safra no Mato Grosso do Sul, coloca um milheto para fazer cobertura do solo. Então, quando a gente olha a evolução dos nossos solos, eles estão ficando cada vez melhores em termos de fertilidade, em termos de nível de carbono no solo. Então, é bem gratificante ver que a gente está evoluindo em produtividade e está tendo solos cada vez mais produtivos, melhores, né? Com mais saúde. Agora tem um indicador da Embrapa, do Dr. Ieda, lá de Brasília, que lançou agora, semana retrasada, lançou o vídeo demonstrando a metodologia para medir a qualidade do solo, né? Então, mede a qualidade do solo através da medição de 2 enzimas e é um indicador bem, bem importante. Quer dizer, não é só medir os indicadores químicos, mas tu mede também os indicadores orgânicos do solo e como é que está a qualidade do solo. É muito importante, né? Porque o É. solo a gente vai precisar utilizar para sempre. A gente sempre vai ter que estar Não, plantando para... hoje as técnicas agronômicas, felizmente, permitem você produzir cada vez mais e cada vez ter solos melhores, né? Aquela história do passado de você degradar o solo e mudando, ser nômade, uma produção nômade, isso é coisa do passado, né? Felizmente, hoje a gente tem tecnologia para produzir cada vez mais, com mais eficiência, e hoje nós estamos vivendo o chamado mundo da abundância. Felizmente, a gente não tem limitação para produzir o que é demandado, tanto no Brasil quanto no mundo. Ainda existem populações carentes e que não têm acesso à comida, mas o acesso não é por falta de oferta. O acesso é por falta de recursos, por falta de acesso realmente por questões sociais, na verdade. Em termos de capacidade de produzir, eu tenho segurança a afirmar que hoje nós produtores brasileiros e mundiais, somos capazes de produzir o quanto necessário de alimentos para atender a demanda mundial. Por isso que eu falei anteriormente, a produção ela cresce de acordo com a demanda. Mais demanda, mais produção. Assim que funciona o nosso ciclo evolutivo. Qual que é o papel da agricultura digital nisso tudo? Eu vi numa entrevista do Agricultura... senhor que... Pode falar. Não, pode completar a pergunta, desculpa, te interrompi, Não, pode completar a ia pergunta. comentar que eu vi uma entrevista do senhor, o senhor comentou que a década ali de 2010 até agora 2020 era de implantação da agricultura de precisão, né? E início da difusão da digital. E nessa década agora de 2020 a 2030 que vai se solidificar bem essa agricultura digital. Sim, não, perfeito.
Eu comentei de que hoje é o mundo da abundância. Toda teoria da abundância, ela tá fundamentada em cima da energia barata. O que que fez a sociedade mundial e os países desenvolverem? Em cima da energia. Primeiro, em cima do petróleo, né? Petróleo barato, energia barata. Você desenvolve a tua indústria, você desenvolve o teu sistema produtivo, desenvolve o sistema de logística, e assim que a sociedade desenvolveu, utilizando uma energia de fontes não renováveis, que se acumularam milhões de anos atrás. Hoje o mundo está sendo capaz de captar a energia de uma forma eficiente e barata. O nosso sistema produtivo de alimentos nada mais é do que uma captura de energia solar. Eu estou acumulando uma energia solar para ser transferida para um consumidor que vai se alimentar com essa energia. Ao mesmo tempo, nós estamos hoje sendo capazes de capturar energia solar via placas solares e ter um sistema energético a nível mundial cada vez mais barato. Então, um sistema energético cada vez mais barato gera maior potencial de produzir qualquer produto, desde alimentos. Você tem energia barata, você consegue produzir em sistema de irrigação, você consegue dessalinizar uma água e ter uma água potável a partir de uma água salina, tendo energia barata, né? Então todo o conceito de abundância, ele vem em cima de você ter uma energia barata. Desculpe, qual que era a pergunta da mesma? Onde a agricultura digital entra para aumentar a Sim, perfeito. produtividade. Perfeito. Eu comecei da energia para conectar com a agricultura digital. Por quê? Porque o que vai ser a agricultura digital para o produtor? Ele está sendo uma revolução na forma de produzir. A Revolução Verde da década de 60, 70, ela mudou os níveis de produtividade a nível mundial. Aumentou muito a produtividade, aumentou a eficiência do sistema produtivo e gerou a abundância que nós temos hoje. Toda a genética, né, que foi desenvolvida ao longo das décadas. A agricultura digital agora, ela está sendo e será uma revolução na forma e na eficiência de uso dos insumos. Eu vou utilizar o meu fertilizante com muito mais eficiência. Utilizar realmente aquela dose necessária, naquele quadrado necessário e a dose certa. Eu vou utilizar a dose para produzir o máximo de produtividade, de máxima eficiência econômica. Toda a parte de manejo das culturas defensivos agrícolas, hoje está sendo possível já a aplicação direcionada. Hoje tem equipamento que tu aplica o graminicida, não precisa aplicar na lavoura toda. Você gasta e aplica o herbicida somente onde tem a planta, identificando a planta por uma faixa de luz. Assim como está sendo desenvolvido agora tecnologias para aplicar os herbicidas nas folhas largas também. Você primeiro faz o mapa, identifica onde tem a planta daninha e só aplica onde tem, não aplica onde não tem. Assim como com a agricultura digital, a partir de agora, ao longo do tempo, vai se desenvolver tecnologias para você identificar as pragas no campo e aplicar só onde tem a praga. Não aplicar na lavoura toda. Tu tem 70 mil plantas de milho, tu tem, às vezes, 20 mil plantas com lagarta. Lagarta espodófila, lagarta do cartucho. Eu preciso aplicar nas 70 mil plantas? Eu deveria aplicar somente nas 20 mil plantas que tem a espodófila no cartucho. E logo, logo vai ter tecnologia que vai ser possível fazer essa aplicação direcionada e aplicar no alvo, dar o remédio para a pessoa que está doente, não dar o remédio para a população toda, como é uma vacina protetiva, que no conceito de vacinação. Então, a agricultura digital, eu estou muito, muito convencido de que ela está sendo e será uma ferramenta muito útil para o produtor aumentar produtividade, reduzir custo de produção, com isso
o produtor produz um produto mais barato, oferta mais, o preço reduz e o consumidor se beneficia de um alimento mais barato. A evolução do sistema produtivo, da cadeia produtiva como um toda, ela traz todo um benefício econômico para o produtor que produz, para o país, mas traz todo um benefício para o consumidor também. Uma cadeia produtiva mais eficiente significa um alimento mais barato. Então, a pergunta da agricultura digital, ela me empolga porque, na minha visão, ela será uma nova revolução. Uma revolução no manejo das culturas. Assim como teve a revolução da fertilidade, a revolução da hibridação, da genética, né? A revolução da irrigação, nós vamos ter uma revolução no manejo das culturas. E totalmente, o importante também, que é totalmente alinhado com a sustentabilidade. Porque eu vou estar utilizando os insumos, que são finitos, né? São finitos, de uma forma mais eficiente. Então, a tecnologia, ela vem ao encontro da sustentabilidade. Ela não é contra a sustentabilidade, como tem gente que pensa que quer aquela agricultura antiga. Aquela agricultura antiga não é a mais eficiente, não é a mais eficiente, não é a mais eficiente em termos de uso dos recursos naturais, que eles são finitos. A agricultura moderna é a mais eficiente em termos de uso dos recursos naturais. E é assim que eu visualizo o futuro da agricultura brasileira e mundial. E nesse caso, vale realçar que o Brasil ele tem sido um exemplo para o mundo em termos de evolução de eficiência e por todo o investimento em tecnologias que o Brasil fez ao longo dos anos. E hoje nós temos um sistema produtivo bastante eficiente. É só pegar e comparar os dados de produção, né? Você pega um dado de 10 anos atrás e pega um dado de hoje, parece que duplicou a área, mas não é assim, é só com tecnologia, como o senhor falou, né? Exatamente. E em relação aos pequenos produtores, aqui no Rio Grande do Sul temos Canguçu, que é a capital nacional da agricultura familiar, né? Queria que o senhor falasse Sim. como é que eles vão ficar com essa chegada. Quando é que vai chegar essa agricultura digital para eles? Ela chegará também e ela está chegando talvez mais rápido do que a gente imagina. Porque hoje tem toda uma rede de assistência aos pequenos produtores. No Brasil tem regiões com cooperativas muito bem desenvolvidas, aqui no Sul e no Paraná, a região Sul especialmente, né? Então, o sistema cooperativo é um sistema eficiente para trazer tecnologia para o pequeno produtor. A própria indústria de máquinas, as concessionárias, elas estão ajudando a trazer conectividade no campo. Nós temos a SLC Máquinas, que é uma das empresas do grupo SLC na região noroeste do estado. A SLC Máquinas está colocando sinal 4G, está colocando conectividade para o produtor poder se conectar e utilizar na sua pequena propriedade também, né? Então, independente do tamanho da propriedade, o produtor tem que inovar na sua forma de produzir. Ou inovar no produto, produzindo um produto diferenciado, atendendo um nicho de mercado específico, ou inovar na eficiência da sua produção para conseguir competir no mercado. E concomitante a isso, é uma tendência natural no Brasil e no mundo a consolidação. Então, cada vez mais, aquele produtor que plantava 5 hectares, 10 hectares, ele está deixando de ser um produtor, especialmente com grandes culturas. Ele continua sendo um produtor ainda com escala expressiva para pequenas culturas, para hortaliças, para frutas, né? Mas para grandes culturas, a consolidação é um processo meio que natural. Inclusive nos países mais populosos, China, Índia, está acontecendo consolidação da produção, porque aumenta a eficiência e transfere mão de obra para outros setores, né? Historicamente, a agricultura, lá no início, tudo era agricultura, né? E à medida que o mundo foi evoluindo, foram formando necessidades e aí o setor rural transferiu mão de obra para a cidade. Mas quando a gente olha o indicador mundial, hoje ainda tem 45% da população mundial que vive no campo, né? Então é um indicador, é um índice bem alto, né? No Brasil, se não me engano, está em torno de 12% ou 15% no Brasil.
Então, mas os Estados Unidos tem 2% da população que vive no campo somente, né? Então, é uma tendência de consolidar. Então, aquele produtor que está no campo, ele evolui, e hoje é o positivo, que hoje tem muito filho de produtor que está voltando, e aí com conhecimento, com informação, com tecnologia, e melhorando o sistema produtivo. E as gerações vão passando, né? E o Brasil, e aí o indicador de formação, tem uma pesquisa que foi feita comparando o produtor brasileiro com o produtor americano, por exemplo. O produtor brasileiro é um produtor muito mais jovem e com muito mais formação do que o produtor americano. Então, é um indicador de potencial de inovação. Quer dizer, o produtor brasileiro ele tem mais potencial de inovação pela formação que o produtor brasileiro tem comparado com o produtor americano, por exemplo, e que hoje está sendo atrativo assim, os colegas nossos aí se formarem e virem para o campo, e trabalhar em empresas, mesmo produtores médios, eles estão investindo bastante. Produtores médios, que o cara que tem a cabeça bem aberta, ele está inovando e melhorando a sua produtividade, ele está ali focado naqueles lá 2, 3 mil hectares que ele planta, que o Brasil são 5 milhões de produtores, né? 5 milhões. Eu estava olhando os indicadores, 88% são pequenos e médios. O que é um pequeno e um médio? Pequeno é abaixo, o indicador lá mostrava abaixo de 114 hectares, pequeno produtor. Médio produtor entre 114 e 3 mil e pouco. E acima seria grande produtor. Mas 88% da área plantada no Brasil são pequenos e médios produtores. Então, é uma cadeia produtiva bastante importante no Brasil, e que ela também tem que evoluir e inovar e investir em inovação, né? E eu acho que o produtor ele tá fazendo isso e está tendo suporte. Certeza. Tem uma pergunta do engenheiro agrícola Telmo, formado aqui na UFPEL, em relação ao mercado. Onde a SLC entrega o seu produto? Os grãos, soja e milho, a gente vende para as traders, as big trades do mundo aí, que é Cargill, Bunge, ADM, AMAGGI, Dreyfus e COFCO hoje da China. Então a gente vende para eles e eles exportam ou vende para a indústria nacional. Aí depende, que nem o milho. O Brasil produz 100 milhões de toneladas de milho, o Brasil consome 67, 68, então exporta aí 35, 40, depende do ano. A soja nós produzimos 120 foi esse ano, 122 milhões de toneladas, e nós exportamos 75, 78, também chegou a 83, depende do ano. Então nós exportamos 2/3 da soja, nós exportamos. E o milho é o inverso, o milho 1/3 a gente exporta, né? Então as trades que compram o nosso produto, elas ou exportam ou elas vendem no mercado para a indústria nacional, né? Mas o Brasil, como país, é aquilo que eu comentei anteriormente, nós produzimos 251 milhões de toneladas esse ano e nós vamos exportar esse ano 122 milhões. Ou seja, a metade da produção brasileira é para exportação. E são 2 produtos, basicamente, é soja e milho. Quando a gente olha os demais produtos que o Brasil produz, é tudo pequena escala. Mesmo o arroz, que aqui na região sul é forte, mas é basicamente consumo doméstico. E o Brasil não é competitivo, o produto nosso não é adequado para o asiático, o arroz agulhinha. Então, o Brasil não evoluiu na exportação de arroz. E aí, o que aconteceu ao longo dos anos com a área de arroz do Brasil? Aumentou muito a produtividade, aumentou a eficiência, reduziu a área plantada. É interessante. Aquilo que eu comentei anteriormente. O produtor planta mais ou planta menos, depende da demanda. Quer dizer, como a produtividade cresceu muito, foi suficiente para atender a demanda, reduziu a área plantada e transferiu essa área de plantar arroz para plantar soja. Tanto que a região sul hoje planta muita soja. Na verdade, é uma área que transferiu do arroz para a soja em função de que a soja teve crescimento na demanda e crescimento nas exportações. Então, assim que funciona a dinâmica do mercado nacional e internacional. Hoje, o Brasil ele é um produtor totalmente integrado na cadeia internacional. O Brasil hoje não produz para o mercado doméstico somente, aí o Brasil seria a metade da produção do que produz hoje. Quer dizer, o setor seria muito mais pobre hoje se não fosse a exportação, né? E quando a gente pensa futuro,
e longo prazo, o Brasil vai crescer muito a produção nos próximos anos para atender o mercado internacional. A China hoje, ela tem uma população de 1,4 bi de pessoas que eles não têm capacidade de produzir o suficiente para alimentar aquela população. Então, eles dependem do produto brasileiro. Por isso que eu comento, né? O Brasil depende da China para exportar ou a China depende do Brasil para ter o seu alimento? É uma dependência mútua, né? Brasil e China hoje, em termos de os principais fornecedores de comida do Brasil e a China, principal importador, é uma dependência mútua. E os outros países da Ásia agora estão crescendo também, crescendo o PIB, crescendo a demanda. A gente olha o gráfico de evolução das exportações de soja, nos últimos 20 anos, cresceu muito para a China. Saiu do zero para... A China importa hoje 94 milhões de toneladas de soja. E o interessante é que para os outros países, que vinha vários anos estável, faz uns 3, 4 anos agora começou a crescer também. A demanda nos outros países. E como esses países estão crescendo mais intensamente, com exceção desse ano, agora, em função da pandemia, a tendência é ter outros mercados também crescentes ao longo dos próximos anos, né? Uhum. Então, Emily. o mundo da produção é um mundo, a exportação é o mundo do desenvolvimento, né? Não dá para imaginar um agro brasileiro sem a exportação, né? Ou sem esse mercado internacional comprando nosso produto, né? Sim. A gente depende exclusivamente disso, né? A Emily É. pediu para o senhor comentar um pouquinho sobre as perspectivas do agro na região Nordeste. A região Nordeste eu diria assim, tem 3 regiões do Nordeste, né? Tem o centrão do Nordeste lá, que é a Caatinga, né? Que é uma região muito seca, muito, muito difícil de produzir. Tem toda a região costeira, que é a região de agricultura tradicional e histórica, né? Desde a colonização do Brasil, que ela desenvolveu a agricultura na região costeira. E tem a região do Cerrado do Nordeste, que é o oeste baiano, que é o oeste do Piauí, que é o sul do Maranhão. Então, essa região do Nordeste, que é a região do Cerrado, ela está totalmente integrada com o Cerrado brasileiro, com as demais regiões, com a região Centro-Oeste, né? Então, hoje, o sistema produtivo dessa região é tão eficiente quanto Mato Grosso, quanto Mato Grosso do Sul, quanto Goiás. E é uma região que ainda tem espaço para expandir a área plantada nessa região oeste do Nordeste, né? Vamos chamar assim. E a região costeira é uma região aí carente de tecnologia. Então tem toda a produção de cana, que lá do Recife, a região Pernambuco e tal, Alagoas, são uma produção de cana antiga, tradicional, com baixa eficiência. O Nordeste ele tem um aquífero interessante, então tem um potencial para produzir bastante com irrigação. E hoje já existem polos, mas não existe, ainda não. São polos, na verdade, localizados, não é uma grande escala de produção. E aquilo que eu comentei anteriormente, com energia barata, essa evolução da irrigação poderia ser muito mais intensa, porque hoje não é viável você irrigar com energia de petróleo, por exemplo, né? E energia elétrica hoje, o Brasil, mesmo quando o Brasil não crescendo, a gente é carente de energia elétrica, por incrível que pareça, né? No oeste baiano a gente quer investir mais em irrigação lá e não consegue investir porque não tem fornecimento de energia. Então, o barateamento da energia, parques de energia solar que poderão ser construídos, e aí o Nordeste é uma região que chove pouco e que tem limitação de água para produzir, mas é uma região que tem muita energia solar. Então, a melhor região para captar energia solar. Então, pensando em futuro, é uma região que tem espaço para evoluir tecnologicamente e poder produzir mais. Não ficar limitado a produzir sob as condições de chuva somente e produzir mais. Assim como tem países, como Israel, é o caso típico de um país seco e que produz muito, tudo fundamentado em inovação tecnológica. A tecnologia, né, a inovação, o conhecimento,
é o que faz, o que torna um país desenvolvido, um país rico, versus um outro país que não investe em um país pobre. Assim, nós estamos falando aqui com o público de universidade. O conhecimento o conhecimento é o segredo do sucesso, vamos pensar assim, né? É o segredo do sucesso de uma pessoa, de um profissional, e é o segredo do sucesso de um país, de uma nação, né? A gente olha todos os países do mundo que evoluem, eles sempre investiram muito em inovação e conhecimento e tecnologia. E aí, então esse é o futuro do Nordeste. Então o Nordeste é uma região condenada a ser pobre sempre? Não. Se nós fizermos os investimentos corretamente lá, é uma região que tem potencial para produzir, tem potencial para... Ela está do lado dos portos, está do lado do mar, ela tem toda uma logística favorecida, quer dizer, ela tem os pontos favoráveis também, não são somente os pontos desfavoráveis. E a única coisa que falta lá é água, né? O chove menos do que as demais regiões do país, né? Então, né, sem tecnologia, é uma região mais carente. Agora, com tecnologia, ela pode ser uma região muito desenvolvida. E aí vem a indústria, né? Toda a indústria que pode ocupar esse espaço aí que um país precisa desenvolver a sua indústria também para gerar riqueza, né? A pesquisa é muito importante nessa área, né? Porque o tanto de conhecimento que se gera com pesquisa, que se gera nas universidades, e precisa muito ser investido nisso, né? Na Quando, SLC, tem alguma coisa de pesquisa? Vocês desenvolvem? essa é uma outra coisa que nós somos pioneiros. Em 1986, a SLC estabeleceu um centro de pesquisa em cada fazenda. Até hoje nós temos de 100 a 150 hectares de pesquisa que a gente faz em cada fazenda. Tem ali 30, 40, 50, 70 experimentos em cada uma das fazendas, buscando a conhecer e adequar as tecnologias às condições locais de cada fazenda. Então, buscando maximizar a produtividade, buscando maximizar custo de produção, testando melhor curva de resposta a nitrogênio, curva de resposta a fósforo, em vários tipos de solo. Então, ao longo dos anos, a gente desenvolveu muitas tecnologias, ajustou tecnologias para nossas condições locais das fazendas, buscando maximizar o sistema produtivo, né? Então, a SDC também, ela sempre investiu e acreditou muito que a tecnologia faz a diferença e torna o teu sistema produtivo mais eficiente. O desenvolvimento do agro brasileiro, se nós voltar no tempo, ele aconteceu porque se investiu em tecnologia. A criação da Embrapa, o investimento que o governo fez nas décadas de 60 e 70, mandando muita gente para o exterior fazer mestrado, doutorado, e depois voltaram, o resultado disso foi a evolução dos últimos 30 anos. Entendeu? Então o Brasil, na área agrícola, não dá para reclamar. O Brasil investiu no futuro. Se não tivesse feito aquele investimento lá atrás, nós não seria tão eficiente quanto nós somos hoje na produção agrícola. O Brasil hoje, eu conheço bastante os países do mundo e o sistema produtivo de cada um deles. O Brasil, dentro da fazenda, nós somos um dos mais eficientes, para não dizer o mais eficiente em termos de produzir bastante e com baixo custo de produção. Nós temos as nossas limitações de logística. Hoje a gente gasta mais do que outros países para levar o produto da fazenda para o porto. Porque o preço no porto é o mesmo para qualquer país. É o mesmo preço em dólar. Então a gente tem essa limitação de logística que, mesmo com essas limitações de logística, a gente evoluiu a produção e continua exportando. Então, ela é cara. Na verdade, ela não limita. Ela é cara, a logística brasileira. Uhum. E é todo um espaço que o Brasil tem para conquistar ao longo dos próximos anos, baratear a logística. O nosso agro vai ser mais eficiente ainda. Né? Tá certo. Chegou uma pergunta aqui do nosso grupo. A SLC pensa em expandir seu território de cultivo para a região sul do país? A região sul nós já avaliamos várias. Primeiro a gente saiu do sul, por quê? Porque era mais caro investir aqui, né? Aqui a terra era muito mais cara que lá no Cerrado, vendia 1 hectare aqui e comprava 5 lá. Então a conta era bem simples, né? Era bem simples. A região sul evoluiu muito a eficiência produtiva, eu posso afirmar que eu conheço bem, e eu sou filho de pequeno produtor da região noroeste lá.
E a região evoluiu muito. Hoje a produção agrícola no Rio Grande do Sul está muito eficiente, tem um baixo custo e está tendo alta produtividade, com exceção dos anos da seca, como foi o caso desse ano. Mas mesmo assim, o retorno, olha, o retorno sobre o capital investido no Sul ainda não é melhor do que no Cerrado. E aqui também, com exceção da região arrozeira, que tem mais escala, a região de grãos não tem tanta escala assim. As nossas fazendas hoje são fazendas de 15, 20, 25, 30 mil hectares em cada fazenda. Tu tem um ganho de escala também. Tu tem um ganho de gestão de equipe, tem um ganho de infraestrutura. Então você consegue ter um custo de produção menor, né? Quando você tem uma escala maior. Então hoje a gente visualiza assim que a grande região de expansão da produção, é uma região que vai se converter muito pasto ainda para grãos ao longo dos próximos anos, é a região do Cerrado brasileiro, né? E a região sul está se convertendo arroz para soja, né? Isso já está estabilizando agora, né? Mas aconteceu muito e converteu também, está convertendo ainda muito pasto para soja aqui na região sul, em função dos preços favoráveis da soja e de variedades ajustadas que está tendo boas produtividades também, né? A Tatiane perguntou, uma pergunta bem interessante aqui, falando em logística, né? Qual das fazendas da SLC tem a logística mais cara? Lá no meio do Mato Grosso, em Campo Novo, Diamantino, Campo Novo do Parecis, Tangará, ali no meio. Aquela fazenda, a Fazenda Paiaguás, é a fazenda hoje que nós temos a logística mais cara, porque ela está mais distante dos portos do Sudeste, de Santos, ela está mais distante do porto de Porto Velho, lá no Rio Madeira, no oeste, e está distante do porto de Miritituba, no norte. Então, para os 3 canais que a produção pode sair, seria a fazenda mais distante, né? Então, acaba tendo o frete mais caro e tem o preço menor dentro da fazenda. O preço no porto menos o frete é o preço dentro da fazenda. Assim funciona a liquidação de preços. Se tivesse um sistema ferroviário eficiente, né? Isso Hoje nós seria estamos na muito favorável. expectativa forte da Ferrogrão, que é a ferrovia que vai ser construída no meio do Mato Grosso, ali saindo lá em Miritituba, no Rio Tapajós. Essa ferrovia ela vai trazer uma eficiência muito grande na logística do Mato Grosso. E aí tem a Leste-Oeste, que é para sair também, é para ser licitada. Então o Brasil tá caminhando no rumo certo, em termos de fazer os grandes investimentos em logística. Isso vai ajudar muito o agro. E ajuda a indústria também. Se tem uma logística barata, você também pode trazer matérias-primas de fora, industrializar aqui e exportar. Quer dizer, a logística barata, 2 coisas importantíssimas para o Brasil desenvolver: logística barata e energia barata. Fora toda a questão da burocracia brasileira, tributária e burocrática que o Brasil tem, que são fatores que limitam o crescimento do Brasil, né? Isso que é importante ficar claro, né? Esse ambiente de negócio que o Brasil tem, ele limita o crescimento do país, né? Os investimentos poderiam ser maiores se tivesse esse ambiente de negócio mais favorável. Tá certo. O Luiz Fernando perguntou como enfrentar o dilema de aumentar a produção em função da demanda externa que promete crescer nos próximos anos e os cuidados com o meio ambiente, falando na questão da expansão da fronteira agrícola, né, da Amazônia. Exatamente. Primeiro, o Brasil não precisa plantar na Amazônia para aumentar a produção. Nós não devemos derrubar uma árvore na Amazônia para expandir a produção. Não tem necessidade. O Brasil hoje tem 180 milhões de hectares de pastagem, que são pastagens, uma grande parte delas degradada, com baixa produtividade de gado. O Brasil pode simplesmente transferir 30, 40, 50 milhões de hectares de pasto para grãos e dobrar a sua produção de grãos. O Brasil, e vai acontecer isso, porque a demanda crescerá e quando a gente olha o mundo como um todo, quais são as fronteiras agrícolas do mundo em termos de expansão da produção? Ou você aumenta a produtividade num nível que você é capaz de suprir o crescimento da demanda via produtividade, e historicamente, mesmo a produtividade tendo crescido bastante, o mundo não tem sido capaz de crescer a produtividade no mesmo nível do crescimento da demanda.
ou você expande a área plantada. E todos os indicadores são de que em torno de 40% no crescimento da demanda será suprida via expansão no Brasil. Por isso que nos próximos 20 anos, o Brasil vai dobrar a sua área plantada e dobrar e talvez triplicar a sua produção via aumento de produtividade. E essa expansão de área plantada, ela virá da substituição de pasto para grão, para culturas anuais. Essa vai ser a grande mudança que vai acontecer. Então, por isso que a questão ambiental ela pode ser muito bem contemplada, de você ter um sistema de produção sustentável, inclusive aumentando o sequestro de carbono no solo. Uma rotação de cultura bem feita, você consegue ter mais carbono no solo do que uma pastagem degradada. E ao longo dos anos isso acontece. É só você fazer uma rotação bem feita com bastante adição de gramíneas, né, de carbono e matéria seca. Então é perfeitamente compatível você crescer produção e manter um sistema sustentável e não degradar o meio ambiente, né? Uhum. Bom, Pavinato, está chegando no fim, nossa 1 hora de conversa quase. Eu queria que tu deixasse só uma mensagem para quem está saindo da faculdade agora, está se formando daqui 1, 2 anos. Que dica tu daria para essas pessoas? Para todos quem estuda, você tem que continuar investindo em conhecimento. Quem está se formando em engenheiro. Engenheiro é uma profissão técnica importante. Eu sou engenheiro agrônomo. A gente tem um papel técnico, mas no nosso papel técnico a gente consegue ir até um limite, uma capacidade de execução. A formação em gestão e negócios, ela complementa muito bem o técnico. Porque você tendo uma formação em gestão e negócios, você aplica com mais eficiência os teus conhecimentos técnicos também. E aí aquela história, qual que é a razão social do nosso trabalho? Nós estávamos discutindo hoje num treinamento interno na empresa, por que as empresas têm razão social? Porque toda empresa, ela deve ter uma razão social de existir. Ela cumpre um papel social. Por isso que a empresa tem uma razão social juridicamente, né? E uma empresa, a empresa ela está aqui para e cada vez mais as empresas estão passando a desempenhar um papel social mais forte, na medida que os estados ficam mais leves e mais fracos ou menores, o estado deixa de exercer alguns papéis e as empresas passam a exercer alguns papéis que eram do estado. Então, a recomendação que eu deixo para todos é que se formou hoje, você está começando a tua carreira e está começando a aprender mais intensamente. Porque durante a faculdade você estudou muito, adquiriu muito conhecimento teórico e agora isso vai começar E o conhecimento teórico, aquela história, tem as teorias de quanto que você guarda do conhecimento adquirido, né? Só a teoria você guarda 25% do conhecimento. A prática junto com a teoria, você guarda, memoriza 70%, 80%, 90% do conhecimento adquirido. Por isso que profissionalmente você amadurece rapidamente, trabalhando, aprendendo, errando, acertando. Mas o importante é continuar pensando em informação. O que o mercado futuro demandará? Então, o mercado futuro hoje, o agro, o perfil dos profissionais, ele está mudando radicalmente, né? O conhecimento técnico, ele é necessário, nunca vai deixar de ser. O mestre em solo vai ter que continuar sendo mestre em solo, entender de química de solo e fertilidade. O engenheiro vai ter que continuar entendendo de máquina, mas as máquinas é a grande mudança, né? As máquinas, nos próximas décadas, vão ser robôs, né? Vão ser autônomas. Então, todo o digital vai ter que dominar muito. Mas ninguém realiza grandes obras sem um grande sonho. Então, talvez como mensagem final,
para todos os formandos é sonhe grande. Sonhe grande. Acredite em alguma coisa que você possa construir no longo prazo. Aposte no longo prazo, porque os projetos eles não maturam no curto prazo. Às vezes tem gente que com 2 anos quer ter sucesso. Não, sua um pouco mais, trabalha um pouco mais, investe um pouco mais em conhecimento, se prepara porque o mercado está demandando no futuro, e aí você vai ter sucesso profissionalmente, você como pessoa e no negócio que você está administrando, né? Então é assim que eu vejo o futuro e de como cada um deve se comportar para ter uma carreira de sucesso e ajudar a construir um projeto. Hoje, cada vez É a mais, as prova pessoas viva disso, né? elas querem ter as pessoas hoje cada vez mais querem ter um propósito, né? Não basta você não trabalha mais somente para ganhar dinheiro, né? Você trabalha para construir um projeto, você trabalha para fazer uma carreira, para deixar sua marca na história.